Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o analista político João Bastos, que conosco vai fazer uma análise do resultado das urnas das eleições de outubro de 2014 para a presidência da República, Senado e Governo e também as perspectivas que o cenário apresenta na disputa para o governo do Estado e para a presidência da República neste segundo turno. É o assunto de hoje do nosso programa Boa Tarde Cidadão, sempre ao vivo e com a sua participação. Como é que eu faço para participar, Robson? Muito fácil, muito simples. Basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão. Também pode participar, interagir conosco, mandando sua mensagem de texto para 9922-9519. Está aí para você, é muito fácil, 9922-9519, para que você possa interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Lembra você que está nos acompanhando, perdeu as entrevistas dos dias anteriores ou perdeu uma parte dessa entrevista? Pode acessar o nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncarvalho.com, e acompanhar as notícias que ficam à sua disposição. Nós vamos agora um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho voltaremos na entrevista com o João Bastos, que é analista político e vai nos dizer a sua visão em relação ao resultado das urnas de outubro de 2014 e também nessa reta final as perspectivas para o cenário do Rio Grande do Norte e no Brasil. Até já! Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Sua felicidade faz parte da paisagem. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecocil. Tudo para ver sua família feliz. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecocil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecocil, você conhece e confia. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Antes da entrevista, é hora de falar da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do estado do Rio Grande do Norte. Proteja o que você mais ama. Proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. Com ele, você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte, além de contar com a cobertura nacional em caso de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e descontos do tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex traz para você. Anote aí o telefone que é muito fácil, 3220-6200, 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você, este é o plano. Seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão, João Bastos. Boa tarde, Robson. Boa tarde, cidadão. Aqui mais uma vez contemplando seu programa. Estou à sua disposição, Robson. Prazer tê-lo conosco, João. João, que é analista político, já participou de diversas campanhas em articulação, em coordenações, e eu peço que você faça conosco uma avaliação em relação aos resultados que nós tivemos para o primeiro turno dessas eleições de 2014, né? Começando sobre uma visão que você teve da nossa bancada federal e estadual. Olha, Robson, pela primeira vez a bancada federal ela foi eleita sem o voto de legenda, sem a coligação proporcional
puxar um novo candidato. Então, o que é que aconteceu? Os 8 mais votados foram eleitos diretamente, né? Mesmo no sistema democrático, que é diferente a composição por voto de legenda, por voto partidário, mas dessa vez os 8 mais votados, eles foram eleitos diretamente na bancada federal, né? Na última eleição, há 4 anos atrás, nós tivemos exemplos distintos, como nessa eleição o deputado Rogério Marinho volta à Câmara Federal. A surpresa que a gente também entende foi ter sido o placar de 6-2, né? Muita gente apostava, e eu era um dos que apostava também num placar de 3-5, 5-3, né? Porque havia um crescimento natural da chapa proporcional liderada por Robson Faria e por Fátima Bezerra, na qual a gente entendia que poderia ser um placar de 5-3. Mas a quantidade maior de candidatos na outra coligação, na coligação que fez 6, ela conseguiu fechar através dos outros candidatos que não foram eleitos, mas também obtiveram uma boa votação, né? Como Abraão Lima, como Sávio Raca e outros tiveram uma boa votação. E a própria Sandra Rosato não se reelegeu, e essa votação aí conseguiu fechar o 6º nome, que foi do médico evangélico Antônio Jaco. E com relação aos resultados para a eleição de deputado estadual, né? Como é que você avalia esse novo tabuleiro que foi formado? Olha, tinha uma previsão aí da coligação do candidato a governador Henrique Alves de fazer em torno de 16, 17 candidatos à Assembleia Legislativa. Haveria também uma possibilidade da coligação em que Jacó Jackson se elegeu de ter feito o segundo, mas não obteve êxito, até porque Júnior Moura, irmão de Gilson Moura, e Adenúbio Melo, eles não tiveram uma votação expressiva, né? Se esperava uma votação bem maior, tanto de Júnior Moura como de Adenúbio Melo. Então, pela votação pequena desses dois, não foi possível ser feito o segundo nessa coligação que Jacó Jackson foi eleito. A expectativa de um segundo. Na coligação do PSD, haveria a expectativa do 4º candidato ser eleito, né? O 4º candidato, que poderia ter sido ou o Major Fernandes, ou Amazan, ou Luiz Gomes do PEN, tinham boa chance de ter completado o 4º candidato nessa coligação. E, por fim, a coligação do PPS, o candidato Souza, né, ex-prefeito de Areia Branca, conseguiu se eleger, ultrapassando a Laura Helena, que também foi bem votada. Na coligação maior, a grande surpresa aí eu vejo como a saída de Vivaldo Costa e Larissa Rosado, né? Todos dois que compõem a base da Assembleia há muitos anos, da bancada da Assembleia há muitos anos, há vários mandatos, tem redutos fortes, né? Todos dois foram muito bem votados nas suas cidades de origem, né? Tanto Mossoró como Caicó, mas faltou o complemento externo das suas regiões, né? Todos dois não conseguiram fazer o complemento externo. E aí cabe avaliar também a eleição do médico Álvaro Dias, que volta para a Assembleia como o último da coligação, mas que conseguiu buscar votos fora da sua região e suplantando o então deputado Vivaldo Costa por 181 votos, uma diferença muito apertada, muito pequena ali, um próximo do outro, né? Já dá para avaliar quem seriam os possíveis postulantes ao cargo de presidência da Assembleia? Olha, na bancada que fez o maior número de deputados, né? O presidente Ricardo Mota, ele provavelmente é natural, né? É postulante à sua reeleição, mas também tem outros nomes dentro da própria coligação que desponta, né? Como o deputado Ezequiel, que tem a simpatia de uma parte da Assembleia, uma parte da bancada. Deputado e Gustavo Carvalho. Também é um outro nome aí, já com experiência na Assembleia, e que pode bater chapa ou com o Ricardo, ou com o Ezequiel, ou até mesmo formar um novo bloco, né? Eu acho que entendo isso. Das outras coligações, das outras 3 coligações, entendo aí que a coligação de Jacó Jackson, que o elegeu, deve se unir à bancada aí do presidente Ricardo Mota, é uma tendência natural. E os outros 6, né, do PT, do PCdoB e do PTdoB e os do PSD, deverão aguardar o desenrolar aí do segundo turno, aguardando aí a liderança de Robson Faria para tomar uma posição em conjunto.
acredito que o quadro seja isso. E Álvaro Dias, que já foi deputado estadual, presidiu a Assembleia, também foi deputado federal, que agora volta à Assembleia, pode ser um possível candidato? Pode ser um possível candidato, né? Pode ser um quarto nome aí a ser o terço da casa, o terço da bancada, e que pode unificar as bancadas. Mas acredito que o presidente Ricardo Mota ele continua na condição de favorito, né? Teve uma votação expressiva, 80 mil votos, né? Foi campeão de votos e tem poder de articular dos dois lados. Ele pode articular não só na bancada do PMDB, na bancada que o elegeu, na coligação que o elegeu, mas também ele tem também articulação junto à bancada aí do PSD, do PCdoB, do PT. Então, ainda é muito cedo, acredito que o segundo turno é a pauta política do momento, né, nacional e estadual, e essa questão aí de presidência da Assembleia, acredito eu, que vai ficar bem para depois aí. Pode até haver um movimento silencioso, mas isso ainda é muito cedo para que isso possa ser configurado, Robson. Estamos conversando com o analista político João Bastos, conosco no Boa Tarde Cidadão. Você que está nos acompanhando pode mandar a sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 9922-9519. Quer fazer alguma pergunta, sugestão ou comentário? Participe conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Pergunto a João Bastos em relação a um fato interessante. A que você atribui, como é que você analisa o fato de que, por exemplo, lá em Mossoró, nós terminamos a eleição com apenas um deputado federal pela região, que foi justamente o deputado federal Betinho Rosado. Perdeu Larissa Rosado e a mãe, deputada federal Sandra Rosado, e Fafá Rosado federal, como também o deputado estadual que tinha um mandato, que era Leonardo Nogueira. Como é que você avalia esse fato? A que você poderia atribuir? Olha, Mossoró tem dois fatos muito interessantes, né? Primeiro, a liderança incontestável hoje nas urnas do prefeito Francisco José. Ele demonstra aí, numa segunda eleição seguida, né, em pouco tempo, a sua determinação, a sua força de trabalho. Ele consegue, através dessa nova eleição, consolidar o seu nome não só como liderança na cidade de Mossoró, mas também começa a se tornar a liderança estadual. Ele sai do patamar de liderança na cidade de Mossoró e começa a ser enxergado pelas lideranças políticas do estado como uma liderança que deva e tenha que ser respeitado no cenário político estadual. Esse é o primeiro ponto. Deu uma votação importante ao candidato que foi o segundo colocado, eleitoralmente falando, que foi o Galeno Torquato. Para digamos assim, o âmbito da cidade de Mossoró, desconhecido o candidato. Com menos de 30 dias de apoio ao deputado estadual Galeno, que é um deputado também que tem identificação com a região, com Mossoró, com o Oeste, mas não tinha uma votação expressiva como teve lá. E também ao deputado Fábio Faria, né? Então, acredito que a primeira coisa foi essa, foi um recado que o eleitor de Mossoró, que há muitos anos reveza entre os rosados, acaba de fazer uma opção política, nesse momento, pelo Novo. Não sei se isso vai continuar, mas há uma tendência do prefeito Francisco José conseguir se consolidar no quadro político moçoroense, né? Você diria que as urnas de Mossoró puniram a incoerência política? Eu faço essa pergunta porque nos últimos 4 anos houve uma mudança, em alguns casos até 2 ou 3 vezes de lado político nas disputas da última eleição de Mossoró para esta eleição do governo do estado. No meio dessa eleição teve inclusive a eleição suplementar de Mossoró. Então houve muito troca-troca de palanque de apoios, né? Da própria Cláudia Regina com Sandra, que participou do acordão lá em Mossoró, quando estavam em lados opostos em relação ao candidato Henrique na eleição anterior. Fafá Rosado e Leonardo Nogueira, que estavam em outro lado, disputaram, perderam e depois aderiram ao candidato Henrique, do mesmo jeito que Cláudia Regina posteriormente. Você acha que isso daí pode ter provocado uma repulsa por parte da população? Olha, o segundo ponto que eu ia falar aqui com relação à cidade de Mossoró foi uma autofagia, né? Os candidatos, eles trocando de lado e a população sem conseguir meio que entender o que estava acontecendo. Então parece que nosso pensamento estava em sintonia aqui, né? Tá sim. E isso aí, Robson, tem um outro fator chamado Rosalba Ciarline, né? Não pode se descartar aí o trabalho e a articulação política que a governadora fez também na cidade de Mossoró.
né, com relação aos candidatos proporcionais, ela que fez uma opção política por Betinho Rosado, que é seu sobrinho, obviamente, né, consegue, com uma votação não tão expressiva quanto Betinho Rosado teve, eu diria, porque a partir do momento que há uma mudança de chapa, de candidato no meio de uma eleição, essa consolidação do voto ela não consegue imediatamente ser absorvida pelo eleitor, mas ela consegue, através do seu sobrinho, manter um mandato federal. E a opção também pelo candidato Souza, lá de Areia Branca, em que ela, nos últimos dias, abraçou a candidatura e conseguiu fazer a eleição de um representante da região do moçoroense, da região do Alto Oeste. Então, isso também é o segundo fator que ocorreu na cidade de Mossoró. Dá para prever no futuro de Mossoró? Eu sei que essa eleição nem terminou ainda, mas quem poderá disputar a prefeitura quando chegar o momento da eleição de 2016? Se poderemos ter, por exemplo, Francisco José Júnior disputando contra Rosalba Ciarline ou outra configuração? Olha, ainda é muito cedo. Tem que esperar o resultado agora do segundo turno. Pelo o que se apresentou o quadro de Mossoró, há uma tendência de ampliação de vantagem lá. Acredito que Robson Faria e Dilma vão ampliar sua vantagem sobre os demais, até porque com o enfraquecimento da perda do mandato de Sandra, de Larissa e do Dr. Leonardo, isso enfraquece, né, a disputa deles com relação ao candidato Henrique Alves, justamente com relação ao enfrentamento ao prefeito Francisco José, apoiando o candidato Robson Faria. Estamos conversando com o analista político João Bastos, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, continuaremos com essa entrevista falando sobre Senado, Governo e Presidência da República. Até já. Sua felicidade faz parte da paisagem. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecosil. Tudo para ver sua família feliz. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecosil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecosil, você conhece e confia. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, Boa Tarde, Cidadão na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Temos pergunta de telespectadores, né, Nicole? Vamos lá para a primeira pergunta para o analista político João Bastos. A pergunta do Raimundo Nonato. Ele gostaria de saber se você acredita que o futuro posicionamento de Vilma poderá influenciar de alguma maneira neste segundo turno. E se você crê que ela ficará na posição de neutralidade ou se permanecerá com o candidato Henrique ou até se poderá mudar de posição e apoiar o candidato Robson Faria. Olha, Robson, a vice-prefeita de Natal, né, que postulou a candidatura ao Senado da República, a professora Vilma, a pessoa que aqui nós temos todo o respeito, há de ter o seu peso, sim, numa eleição de segundo turno no estado do Rio Grande do Norte. Isso é óbvio. Mas, quanto ao posicionamento dela, cabe a pena aí se aguardar alguns dias, porque Vilma ela tem uma tradição de escutar o partido, de escutar o seu diretório, principalmente escutar o diretório nacional. Então, vai aí passar alguns dias até enquanto ela
enquanto não escutar a sua bancada, né, seus dois deputados eleitos, o deputado Tomba, sua filha Márcia Maia, né, até mesmo escutar a Larissa, Sandra, enfim, os prefeitos que a acompanham e também o Diretório Nacional para que ela possa ter uma tomada de decisão. Até o momento se tem notícia que ela continua lá na coligação com o candidato Henrique Alves, mas que ainda não se manifestou publicamente no que diz respeito ao segundo turno. Acredito que até quinta ou sexta-feira é um prazo aí que ela vai ter com muita tranquilidade para escutar os seus correligionários, aliados e fazer o seu anúncio. E qual a expectativa que você tem, por exemplo, em relação, não ao posicionamento dela, que isso vai caber à vice-prefeita Vilma de Faria, mas a expectativa que você tem em relação a como deverá se posicionar o eleitor que votou em Vilma para o Senado e nesse primeiro turno, onde ela não obteve êxito. O que é que você acredita que pode acontecer no comportamento desse eleitor? Uma parte do eleitorado decepcionado, né? Não entendendo a diferença de votos entre ela e o voto casado com o candidato Henrique Alves, sabendo que tanto um como o outro, até o último dia, até o dia da votação, expressava isso claramente ao eleitor, que o voto era muito bem casado. Então, esse eleitor, né, ele vai precisar entender o que de fato houve, né, o que de fato aconteceu, porque é uma eleição em que o voto casado, praticamente ele não foi exercido aqui no estado do Rio Grande do Norte. Perguntou ao João Bastos agora em relação à reflexão que você faz do final dessa eleição que deu Fátima como vitoriosa, né? A que você atribui, primeiramente, a essa vitória dela em detrimento dessa disputa com a candidata Vilma e os demais que concorreram? Tem dois fatores, Robson. Primeiro, Fátima se apresentou como uma candidata ficha limpa. Ela explorou isso muito e o eleitor entendeu isso, né? Aliado a essa questão da ficha limpa, em que ela fez questão de expressar isso como bandeira de campanha, a oportunidade que ela teve de fazer um trabalho na área educacional e que se apresentou como candidata para continuar esse trabalho. Então, o eleitor que tinha vontade de votar em Vilma para o governo não tinha a mesma vontade de votar em Vilma para o Senado. Eu entendia que Vilma iria para o Senado como um prêmio, como uma premiação, uma consolação. E o eleitor entendia da mesma forma que Vilma para o governo ela iria trabalhar. Mas não entendia isso para o Senado. Uma eleição longa, uma eleição para 8 anos. De tantas campanhas de Vilma que tem aquela marca, né? Vilma trabalha, né? Que lembrava muito o executivo, né? Isso. E não o legislativo, que seria o pleito do Senado. E aí Fátima conseguiu transmitir essa mensagem com muito mais força ao eleitor e fez entender o eleitor de que ela iria trabalhar por 8 anos. Então o eleitor conseguiu enxergar isso de uma forma muito distinta. E o segundo fator foi a votação expressiva da presidente Dilma aqui no Rio Grande do Norte, né? Uma candidatura de 1 milhão de votos. Então, ela chega aí ao patamar de 999 mil, aproximadamente 1 milhão de votos, em que Fátima se apresentou muito bem como uma candidata de Dilma e de Lula. Então, isso pesou bastante na eleição. E a sua análise em relação ao resultado das urnas para o governo do estado do Rio Grande do Norte? Olha, o candidato Henrique Alves, franco favorito a ganhar a eleição no primeiro turno, pelo arco de aliança, por aqueles que o ajudavam, número de partidos, número de deputados. Ele, infelizmente, né, ele, do ponto de vista dele, ele não conseguiu concluir a sua eleição no primeiro turno e ele enfrenta um candidato que foi obstinado, foi determinado, o candidato Robson Faria, em que percorreu o estado todo levando a bandeira da liberdade. Então, Robson, que se tornava um candidato sem chance de competir no primeiro turno, ele chega em condições de igualdade ou até mais do que o candidato Henrique Alves no segundo turno. A diferença no primeiro turno de 5 pontos, né? É uma diferença muito pequena, em que o jogo no segundo turno ele praticamente é zerado, né? Para você ter ideia, o número de votos que a bancada de deputado federal
que da coligação de Henrique Alves superou o candidato em quase 300, 400 mil votos, e Robson ele teve mais votos do que a sua bancada de candidato a deputado federal. Então, foi um voto solto, um voto independente. E aí tem um fator aí que vale a se entender no segundo turno. Robson entra a eleição no segundo turno com a sua candidata ao Senado eleita, a candidata Fátima eleita, motivada e pedindo voto para ele. Você tem um palanque com clima de derrota e um palanque com clima de vitória. Né? Então, Robson ele entra aí o segundo turno com um clima totalmente de vitória, que é a sua candidata ao Senado eleita e motivada a elegê-lo no segundo turno. Tem várias perguntas, não vai dar tempo de fazer todas, mas pelo menos a próxima pergunta é a pergunta do Simon de Ponta Negra. A que ele atribui a não vitória de Henrique no primeiro turno? Olha, a candidatura de Henrique, ela tinha um arco de aliança muito forte. E o eleitor entendeu que esse arco de aliança, que o candidato Robson denominou de acordão, né, e o próprio povo entendeu que não havia uma identificação com a própria população, com o próprio eleitor. Então, Robson foi ganhando espaço ao longo desse vácuo, ao longo desse espaço que ocorreu, e foi conquistando novos apoios. Os eleitores foram entendendo isso de forma diferente e Robson conseguiu colocar a eleição para o segundo turno, que era muito improvável. Então, a partir daí, a gente entende que o candidato Robson, ele começa o segundo turno já em condições de igualdade ou então até mesmo como favorito para ganhar a eleição no estado do Rio Grande do Norte. Rapidamente, para onde migra, para onde há mais tendência de migração do voto de Roberto Paulino, que teve uma votação expressiva em Natal, por exemplo? Olha, o candidato Roberto Paulino ele já se manifesta nas primeiras entrevistas que deve se declarar neutro, né, após consultar o seu partido, consultar o seu diretório. Mas o eleitor ele não fica neutro, né? O eleitor sempre vai à urna em busca de voto, de dar o seu voto. Então, eu acredito que boa parte, se não a quase sua totalidade, a maioria, vai optar por Robson Faria nesse segundo turno da eleição. Em virtude do quesito rejeição, seria essa a principal motivação? O candidato de Roberto, ele fez um primeiro recado nas urnas, né? Dizendo não aos dois candidatos, a Robson e Henrique, mas no segundo turno há uma tendência aí, até mesmo em cruzamento de pesquisas, das estatísticas, que ele possa buscar o voto a Robson Faria. Tempo estourado, obrigado pela sua participação, João Bastos, no nosso Boa Tarde, Cidadão. Eu que agradeço, Robson, à sua disposição. Ficamos por aqui, em breve ele voltará aqui para conversar sobre vários outros assuntos também ligados à política e à análise das eleições. Um grande abraço, continue na Band Natal com os donos da bola e até amanhã.